Bom, pessoal, agora de maneira oficial, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa palestra virtual da Q2 Management. Tava só mandando um novo e-mail aí, avisando o restante dos inscritos que a palestra ia começar. Então, se você recebeu esse e-mail aí, não precisa clicar em mais nada. É mais para quem ainda acabou não entrando ainda na palestra. Mais uma vez quero agradecer vocês, agradecer especialmente algumas pessoas aqui que são importantes pra gente. É legal toda vez que a gente vê, sempre agradecer. Primeiro agradecer o Hildo. O Hildo, ele está indo acompanhando também a palestra, mas ele vai dar um suporte para mim no momento da palestra, para selecionar algumas perguntas, para que eu não me perca aqui no chat de vocês. Também agradecer a Andressa, a Letícia, que são do nosso escritório aí, que também estão dando suporte. A alguns clientes, né, entre eles a Paula, que está aí, a Paula lá da ADN Construtora, que já não é a primeira vez que participa aqui com a gente. É sempre bom ver cliente, porque é sinal de que a gente não fala tanta besteira assim. Alguns que sempre estão presentes em nossas palestras, como a Flávia, enfim. Então agradeço a presença de todos vocês que estão participando pela primeira vez, e espero que seja o primeiro de muitos. A gente tenta pelo menos uma vez ao mês, fazer esse momento aqui com vocês, que a gente sabe o quão importante é apresentar conteúdo para ajudá-los aí no dia a dia. Tá? Bom, vamos avançar. Pessoal, com certeza vai entrando aí ao longo do treinamento. A gente teve pouco mais de 80, quase 90 inscritos. Então é natural que essa audiência ela vá mudando ao longo do treinamento. E tem um ou outro que às vezes está enrolado numa reunião que ainda não acabou, enfim. Então vamos continuar aqui, tá? Programação dessa palestra. A gente está nesse momento de introdução e aí aproveito para me apresentar. Sou Edmilson Antônio, sou sócio e consultor aqui na Q2 Management. Sou formado em qualidade e produtividade e, além disso, sou pós-graduado em administração de empresas pela FGV. Já desde quando me conheço por gente, atuo na área de qualidade, iniciando na área de controle de qualidade e depois, ao longo dos anos, passando aí para a área de gestão da qualidade, que eu já estou aí há algum tempo. Já atuei em diversos segmentos, né? Metalúrgica, indústria têxtil, tecnologia, serviços, enfim. Então, espero contribuir aí um pouquinho para o dia a dia de vocês. Também atuo fortemente na área de construção civil, que é o principal carro-chefe aí da Q2 Management nos últimos anos. Sou auditor líder, um apaixonado pelo processo de auditoria. Gosto muito, depois a gente vai bater um papo aí por que disso. Enfim, esse sou eu. Espero de verdade, e sempre falo isso em todas as palestras, contribuam. Todas as vezes as palestras elas ficam muito mais ricas com as perguntas que vocês enviam. Então, durante todo o momento, use aí o chat que está aí no teu canto esquerdo do vídeo para mandar pergunta. E aí lá no final a gente para um pouquinho para responder algumas delas. Às vezes são muitas, a gente não consegue responder todas, mas eu vou me esforçar para responder a maioria delas, tá? Acabando essa introdução aqui, a gente fala um pouquinho de alguns conceitos que eu gostaria de tratar com vocês sobre a auditoria interna. Alguns problemas que nós identificamos a partir da nossa pesquisa e de percepção das pessoas em relação à auditoria interna. A própria pesquisa, a gente vai mostrar isso para vocês aqui, uma pesquisa bem abrangente que deu para a gente um cenário bem interessante sobre essa atividade tão importante no dia a dia da gestão da qualidade. Depois
Claro que tem muitas, mas a gente separou algumas dicas aí para você melhorar teu processo de auditoria interna, independente se você é um analista da qualidade, ou um consultor da qualidade, ou até mesmo um auditor. Acredito que essas dicas podem colaborar para que o dia a dia da auditoria de vocês aí seja mais produtivo, seja mais eficaz, e elas foram todas construídas em cima dessa pesquisa que nós realizamos. Vou falar um pouquinho sobre o perfil do auditor, que é o grande ator aí dentro da atividade de auditoria interna, e no final, como eu já disse, tem um espaço para perguntas, tá? Se eu pegar a BNT NBR 19011-2012, né, NBR ISO 19011-2012, aliás, aqui já fazendo um parênteses aqui, essa é a principal norma sobre auditorias de gestão que você pode ter, tá? Então, se você não conhece a norma ainda, geralmente quem já fez curso de formação de auditores, quase todos os cursos são construídos em cima dessa norma, tá? O pessoal que fez Auditor Líder é uma norma similar, mas é um outro, abrange mais coisas, mas todo mundo que já fez algum curso de formação de auditores internos, seja para ISO 9001, 14001, PBQPH, sempre fez dentro dessa norma, tá? É uma norma muito boa, essa revisão de 2012 ficou excelente, sobretudo porque tirou alguns excessos que eu achava que na versão de 2002, se não me engano, existiam, tá? E aí, lá você tem uma auditoria, uma definição de auditoria que é um processo sistemático, documentado e independente para obter evidência de auditoria e avaliá-la, objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Acho que vale a gente quebrar, né? Primeiro, é um processo sistemático, ou seja, é um processo que ele vai ter início, meio e fim, e sistematicamente, ou seja, em intervalos definidos, de maneira planejada, ele vai se repetir dentro da tua organização. Algumas empresas fazem isso de maneira anual, que é o máximo que dentro da quase todas as normas de gestão permite. Algumas acabam colocando uma periodicidade menor, de 6 meses, mas a maioria não foge muito disso, tá? Segundo, ele é documentado, ou seja, ele é baseado em documentação. E aí não importa o tipo de documento, né? Se é papel, se é áudio, se é vídeo, se é foto, não importa. Ele precisa e ele tem que ser documentado. Um dos grandes erros que nós temos na auditoria interna, e sobretudo na interna, né, às vezes a não conformidade não fica clara, porque a extensão da documentação que serviria para embasá-la não existe, ou ela é muito superficial, tá? Além disso, tem que ser independente, né? E aí independente não só no sentido de a pessoa não auditar o próprio trabalho, mas independente no sentido amplo da palavra. Ela não tem nenhum tipo de influência sobre aquilo. Ela não tem nenhum tipo de interesse sobre aquilo. Lá, mais adiante, na hora que a gente fala do perfil do auditor, isso vai ficar mais claro, tá? A evidência de auditoria, que é aquilo que comprova uma conformidade ou uma não conformidade, né? Acho que vocês todos já estão acostumados com esse tipo de terminologia. Uma análise objetiva para determinar a extensão que os critérios de auditoria são atendidos. E os critérios de auditoria, a gente vai ver mais adiante, pode ser uma norma de gestão, como a ISO 9001, como o PBQPH, pode ser uma norma interna, algum procedimento interno que vocês estabelecem dentro da organização de vocês, pode ser uma lei, enfim, você é que determina quais são os critérios pelo qual você vai auditar, e aí você vai confrontar o que você está vendo com o que esse conjunto de critérios que você definiu pede, e a partir daí você vai chegar à conclusão se aquilo está bom ou se aquilo precisa de melhorias, que a gente chama aí, de uma maneira mais técnica, de não conformidade. Mas eu acho essa definição muito boa, mas faltou uma coisa. Faltou ser mais claro em dizer que a auditoria é uma ferramenta de gestão. E eu acho que o grande problema da falta de resultados que muitas vezes nós temos em auditorias internas e até mesmo externas vem do pouco entendimento nosso de que a auditoria é uma ferramenta de gestão, e diria mais, uma ferramenta estratégica para quem determina, para quem tem
sistemas de gestão da qualidade, sistemas de gestão ambiental, de saúde e segurança ocupacional, responsabilidade social, não importa. Ela é uma ferramenta estratégica e uma das melhores que eu conheço para alavancar, de fato, melhorias substanciais dentro da gestão de vocês. Avançando mais um pouco, fica claro, e a própria norma sugere isso, né, de que o processo de auditoria também ele é baseado no PDCA, tá? No planejar, no fazer, no verificar e no agir. Então, se a gente for pegar as etapas do processo de auditoria, nós vamos ver que elas se encaixam perfeitamente, como vocês podem ver aí na tela agora, se encaixam perfeitamente dentro desse contexto do PDCA, né? Quando a gente está planejando, a gente estabelece os objetivos do programa de auditoria, estabelece o próprio programa de auditoria. Quando a gente está executando, a gente implementa esse programa, a gente realiza a auditoria, avalia as competências dos auditores e diria mais, avalia a própria auditoria, né? Monitora o programa de auditoria, e aí não precisa ser só uma avaliação quantitativa, né? Mas uma avaliação pode ser qualitativa, e muitas vezes essa avaliação não precisa sair de dentro do próprio corpo de auditoria, né, que é composto aí pelo auditor líder e pelos demais auditores, mas também pode ser um monitoramento em conjunto com quem passou pela auditoria. Nada melhor do que eles para falar o que eles acharam disso. E por fim, a análise crítica e as ações para melhorar o programa de auditoria. Ou seja, se a gente pegar no seio da 19.011, que é a norma que fala mais de auditoria interna, a gente vai ver que ela própria mostra o seguinte: o processo de auditoria, assim como qualquer outro processo dentro do sistema de gestão, ele está permanentemente em melhoria. Quando a gente não se dá conta disso e não alavanca essas melhorias, a gente começa a ter um processo de auditoria que ele é feito lá periodicamente, enfim, porque afinal de contas a tua certificadora vai te cobrar, enfim, mas que ele não produz resultados que você fique satisfeito ou satisfeita, tá? Dentro desse contexto, vale também entender um pouco do ciclo de vida de auditoria. A auditoria ela tem começo, meio e fim. Então, esse ciclo de vida, muito das falhas que nós temos é por não entender esse ciclo de vida da auditoria, né? Que começa lá em programando a auditoria, depois vai para a preparação da auditoria, depois vai para conduzir a auditoria, relata a auditoria através dos relatórios e outros documentos que são gerados, a conclusão da auditoria e o acompanhamento das ações. Às vezes, por a gente não entender esse contexto de ciclo de vida da auditoria, a nossa auditoria fica pela metade. Basicamente, a gente faz muito bem a condução da auditoria e faz muito bem o relatar a auditoria, porque basicamente isso as normas de maneira geral nos obrigam. Então, sempre você vai ver numa organização alguém que conduz a auditoria, alguém que relata ela através de relatórios, através de outros documentos. No entanto, as outras 4 atividades, que é programar, preparar, concluir e acompanhar, muitas vezes ou são passadas de maneira superficial ou não são feitas. É muito comum, por exemplo, que alguns auditores entendem que o processo de auditoria acaba quando ele entrega o relatório. E dentro do que a gente estuda sobre auditoria interna, na verdade, o processo do auditor acaba a partir do momento que ele acompanha as ações e determina se essas ações são capazes de resolver um problema ou outro que foi encontrado. Ou seja, dentro dessa filosofia, não tem mais essa coisa de a área da qualidade é aquela que faz auditoria e depois as outras áreas são obrigadas a montar plano de ação. Não. A área de qualidade, sendo ela quase sempre quem realiza auditorias internas e outras atividades de sistemas de gestão, ela também é responsável por fazer com que as ações sejam de fato definidas a partir de um estudo de causas adequado, né? E, por fim, sejam encerradas, ou sejam, pelo menos, estejam em andamento, porque muitas vezes as ações demoram para ser resolvidas mesmo, né? Quando o problema é um pouco mais crítico, não dá para resolvê-lo do dia para a noite. Então, muitas vezes, por não entender esse ciclo de vida e por muitas vezes o papel do auditor interno ou de auditor externo ficar muitas vezes
não claro para quem o exerce, a gente tem problemas na auditoria. Veja, aqui eu separei, depois a gente vai ver isso de maneira mais gráfica na nossa pesquisa, né? Mas dentro da nossa pesquisa tinha uma pergunta, quais são os principais problemas que você identifica dentro do teu processo de auditoria? Tinha algumas opções lá, a pessoa podia também colocar de maneira aberta, mas veja, algumas coisas, né? E é legal a gente discutir isso de maneira mais crítica. Primeiro, né, se fala da demora excessiva na execução de ações corretivas e preventivas pelos responsáveis. Talvez alguns aí vão ficar bravos comigo, mas a função, o cargo, sejam mais adaptado, mais adequado para realizar um processo de análise crítica de causa, de definição de ações para combater essa causa, seja ela real ou potencial, no caso da ação preventiva, é o cara da qualidade. É quem está na qualidade. A qualidade, isso eu falei numa palestra há, sei lá, 6 ou 7 anos atrás. A função da qualidade dentro de uma organização, ela está evoluindo de um processo que antes era somente de controle de qualidade, para um processo hoje que é consultivo. Se eu estudar a organização e a estrutura da organização, quando ela tem uma área de qualidade, com gerentes, com analistas e tudo mais, essa área ela não é mais só um processo de apoio. Porque é natural que o controle da qualidade está saindo da parte das mãos da qualidade e indo, por exemplo, para a mão da operação. Em grandes indústrias isso já acontece, né? Então, a qualidade como processo de apoio, ela precisa ser uma área consultiva, uma área que guarda as competências necessárias para que a organização estude seus problemas e resolva, né? Não é que todo mundo vai virar consultor, não, né? Espero que não, porque senão vai aumentar a concorrência, né? Mas, principalmente, você tem que sentar junto com os gestores, junto com os líderes, junto até com o dono da tua empresa, com o diretor, e ajudá-los a definir o que é uma causa, definir a causa mais adequada. E muitas vezes essa demora que o pessoal relatou aí, e a grande maioria dos que responderam isso foram pessoas associadas à gestão da qualidade, à gestão ambiental, a grande maioria é da qualidade, né? E desculpe, pode ser uma impressão só minha, mas não é o gestor que tem que ter essa capacidade. A gente é que estuda para isso, né? Para a gente é muito cômodo, né? Para a gente é muito fácil, aliás, usando uma outra palavra, fazer um processo de análise de causa. Nós temos ferramentas da qualidade, nós estudamos estatística, nós estudamos uma série de coisas. Então, para a gente já é um ofício fácil. Agora, para quem nunca fez isso, é terrível. E aí, se você não ajudá-lo, você pode correr 2 riscos. O primeiro é não fazerem nada, né? Que é o que muitas vezes acontece. O pessoal vai empurrando com a barriga, e no final é você mesmo que tem que fazer de maneira rápida, aí, porque a auditoria está chegando de novo. Então, um é não fazer. E o segundo é fazer errado. E de repente ele está atacando uma causa que não era verdadeira. Então, sim, uma das responsabilidades de vocês é ser, entre aspas, um consultor interno no processo de tomada de ação, no processo de análise de causa. Tá? Senão daqui a pouco, isso eu falo às vezes para alguns amigos, mas senão daqui a pouco a tua área da qualidade vai começar a ser obsoleta, né? E aí começou a ser obsoleta, alguma coisa vai substituir, tá? Falta de auditores internos experientes. Mais uma vez, né? A gente tem 2 problemas, né? Primeiro, a gente não consegue muitas vezes garantir uma periodicidade de treinamentos adequada para a nossa equipe de auditoria, e quando consegue, muitas vezes a gente não consegue manter a nossa equipe de auditoria. Usando o termo aí que o pessoal usa em indicadores de RH, tem um turnover muito grande dentro da nossa equipe de auditores internos. Porque muitas vezes a nossa área de qualidade é limitada, não tem muita gente, às vezes tem 1, 2 pessoas só. Dependendo do tamanho da organização, é natural que você tenha que
que chamar para si pessoas de outras áreas. Só que aí de repente você pega a pessoa no momento em que ela está com um volume de trabalho mais alto, ela não pode auditar. Ou seja, você treinou ela, você capacitou ela durante algum tempo, ela talvez era uma pessoa experiente para auditar, e por algum motivo ela não pode mais auditar. Seja naquele período específico, seja de maneira permanente, aí porque assumiu um outro cargo e assim vai. E aí a gente sempre fica subjugado a toda essa dinâmica que as empresas têm, que é de demandas específicas de trabalho e altas de trabalho em determinados períodos, de mudanças organizacionais que fazem com que alguém que era auditor, por conta do que fazia, não possa ser mais porque foi promovido ou foi para uma outra área, enfim. E aí nós vamos sofrendo. Então acho que aqui é um pouco, e a gente vai falar um pouco, vai falar depois, um pouco de planejamento do que eu vou conceituar como uma equipe de auditoria interna e de que regras eu vou estabelecer para que a saída de uma pessoa não prejudique tanto a qualidade do trabalho de auditoria. Tá? Dificuldade na análise de causa é um outro problema definido, aí 53% das pessoas colocaram isso. Isso vai um pouquinho do que eu falava no primeiro tópico, né? As pessoas têm dificuldade para analisar uma causa, têm dificuldade para conceituar o que é uma ação corretiva, o que é uma ação preventiva. E a maior prova disso é que na próxima, acho que a maioria de vocês já sabe, mas na próxima revisão da ISO, o conceito de ação preventiva vai ser excluído. Vai se trabalhar com o conceito de risco, que é um conceito um pouco mais amigável para todo mundo, né? Embora seja mais abrangente, mas é um conceito um pouco mais amigável. Ou seja, quem sabe disso, quem sabe conceituar uma ação preventiva, uma corretiva, são vocês, que muitas vezes são da área de qualidade. Mas a grande maioria das pessoas não consegue conceituar isso e, principalmente, não conseguem operacionalizar esse tipo de coisa por essa deficiência de conceitos, né? Quantas vezes eu já não vi em reuniões o pessoal falando, opa, precisamos abrir ação corretiva aí, porque às vezes tinha um indicador que relacionava ação corretiva versus ação preventiva. E não é por aí, né? Eu costumo dizer, e acho que até bem real, dentro de uma organização, a maior parte das coisas que acontece de maneira preventiva. Isso está no nosso jeito de ser. Nós, no dia a dia, somos muito mais preventivos do que corretivos, né? Seja ao dirigir um carro, seja ao tomar uma ação dentro da empresa. Ninguém gosta de problema, ninguém gosta de estar enrascado, né? Então, isso acaba sendo meio utópico, meio esquisito isso, mas no mesmo momento que isso é totalmente normal para a gente, para o dia a dia do ser humano como pessoa, né? Das pessoas como um todo, quando você leva isso para um sistema de gestão, parece que você está falando grego. Então, mais uma vez, entra a figura das pessoas relacionadas à qualidade, ou até mesmo a gestão ambiental, a gestão de segurança, embora a segurança trabalhe a questão preventiva de maneira primorosa aí, mas vale a pena você sentar do lado da pessoa, como diz o ditado, pegar pela mão e ir conceituando isso aos poucos, e demonstrando isso aos poucos, fazendo a quatro mãos mesmo. Acho que a melhor forma de você passar um conhecimento é fazendo junto. Às vezes falar só não é suficiente. Indisponibilidade de auditores internos, a gente também já falou um pouquinho aí da questão de como que eu defino as regras, só tomar um pouquinho d'água, como que eu defino as regras, enfim, para que eu não tenha problemas. No momento que eu vou fazer uma auditoria, de repente eu não tenha aquela pessoa disponível e isso afete todo minha programação daquela auditoria, né? E falta de tempo adequado para realizar a auditoria interna, para a realização da auditoria interna. Muitas vezes associado assim, às vezes as pessoas identificam que precisariam de 2, 3 dias para realizar a auditoria interna e de repente não tem esse dia todo, ou a própria organização não consegue se organizar para isso tudo, né? Lembrando que a auditoria é um processo amostral, né? A gente vai ver que, de repente, se você está precisando de mais tempo, pode ser que é porque alguma área tenha mais problemas, você identifica que, de fato, precisa ver com mais carinho. A Letícia aqui falou de som interrompido. O pessoal está me ouvindo bem aí? Beleza,
Então vamos lá. Acho que foi a hora que eu parei para beber água, Letícia. Minha voz não está muito boa hoje, não. Mas obrigado aí, pessoal. Bom, vamos lá. Então, muitas vezes é isso. A pessoa, ela sente a necessidade de auditar mais tempo, em vez de 1, 2 dias, em vez de 2, 3 dias, porque ela identifica problemas. Só que, e aí entra na parte de planejamento, que é algo que a gente vai tratar de uma maneira mais profunda daqui a pouco, eu preciso de mais tempo, porque todas as áreas estão apresentando problema, eu preciso de mais tempo numa área específica. A gente ainda é muito mecânico ao realizar a auditoria interna. Muitas vezes, aquela programação que serviu no ano passado é exatamente a mesma, que você só vai trocar a data e realizar nas mesmas áreas, com a mesma determinação de horas, né, usando o mesmo método, não considerando mudanças que o mercado teve ou mudanças que a organização teve. E aí, como diria já o pessoal sempre fala, né, se você sempre fizer da mesma maneira, não dá para você esperar resultados diferentes no final. Tá? Então, vale um pouco você entender quais demandas a sua auditoria está gritando aí para você mudar. Algumas, agora eu vou passar um pouco rápido, porque daqui a pouco a gente vê lá, né? Dificuldade na análise de eficácia de cada uma das ações, entra um pouquinho lá. A galera ainda não sabe definir uma eficácia. A grande maioria do pessoal não consegue tangibilizar uma eficácia. Mais uma vez, para você que é da qualidade, para consultores que trabalham nessa área, isso é fácil, ou razoavelmente fácil. Agora, para quem não é, isso é um tropeço. Cara. Então, você precisa sim ajudá-los a entender todo esse processo. Indisponibilidade da agenda de gestores e diretores, sobretudo em empresas um pouco maiores, em que você tem uma demanda maior por viagens de negócio, enfim. Então, mais uma vez, né, isso muitas vezes pode ser má fé do diretor, pode ser má fé do gestor, mas em alguns casos pode também ser uma falha de planejamento, uma falha de comunicação de como as coisas poderiam acontecer. Né? Falta de qualidade do relatório. Relatório, gente, é o produto da auditoria. Tá? Então, é nele que você vai expressar tudo de maneira mais exata possível que você viu, que você percebeu e que você concluiu. Então, a qualidade do relatório diz muito sobre a qualidade do auditor. Ou, pelo menos, diz muito sobre os hábitos do auditor. Né? Vocês já devem ter ouvido isso falar isso em qualquer lugar, mas muitas vezes você tem bons auditores que sabem abordar de maneira muito bem, se comunicar de maneira muito bem, abordar de maneira muito bem durante a auditoria, só que por deficiências de leitura, por deficiências aí de nunca ter exercitado a habilidade de escrever, o relatório é muito ruim. E aí, para que serve o relatório? Serve para eu olhar um problema lá que foi relatado, conseguir ver onde de fato esse problema aconteceu e, com base nessas informações, dar início à minha tratativa de ação. Ou seja, será que muito muita da ineficiência que vocês têm dentro da organização de vocês em não tomar as ações adequadas, será que a causa disso não é a pouca qualidade dos relatórios que são enviados? A maneira não exata e não clara dos problemas que são apresentados? Às vezes pode ser, às vezes não, mas eu já tive a oportunidade de ver relatórios bem ruins, né, em que não diz muita coisa. Você precisa ali estar com uma bola de cristal para entender melhor qual que foi o problema. E essa não é a ideia. Né? Então, de fato, ano após ano, semestre após semestre, ou toda vez que você for fazer uma auditoria, seja crítico com o tipo de informação que vai no seu relatório. Né? Não estou falando do errar uma palavrinha ou outra lá. Não, de maneira, seja crítico de como, de fato, se o teu relatório de fato ele é objetivo, ele é prático, ele é coeso, ele é exato e ele é fácil de compreender. Né? Porque no final não é você que vai tomar a ação, você só vai ajudar o pessoal a tomá-la.
e o teu relatório é o ponto de partida de tudo isso. Demora excessiva na elaboração do relatório, e muitas vezes vai da experiência do auditor. Fazer relatório, acho que pelo menos, não que seja uma tarefa de desprazer minha, mas eu prefiro muito mais auditado que fazer relatório. Mas tem que fazer o relatório, não tem jeito. Mas tem alguns auditores, sobretudo os mais inexperientes, que demoram muito em ajuntar, em organizar aquela informação e acaba atrasando todo o processo de tomada de ação aí. E por fim, e aqui vem um ponto que para mim foi surpreendente, só 15% disse que um dos problemas da auditoria interna é a falta de planejamento. Eu diria o seguinte, o principal problema da auditoria interna hoje é a falta de planejamento. Nós, assim como não planejamos outras atividades dentro da nossa gestão empresarial, nós também temos pouco hábito de planejar a nossa auditoria interna. É sabido que, de maneira geral, nós não temos uma cultura de planejamento, nós temos uma cultura de fazer, de realizar. Nós somos muito bons nisso, né? Mas planejar cada detalhe, gastar tempo e gastar apenas papel, né? Ainda não é muito nossa praia, não. E quando a gente fala de auditoria interna, que é um processo sistêmico, é um processo de melhoria, não planejar gera quase todos esses problemas que a gente citou antes. E aí mostra um pouco que a percepção das pessoas em relação ao planejamento ela é muito, ainda essa pesquisa mostra que ela ainda está muito superficial, porque todos os problemas que a gente relatou antes são problemas de planejamento. Nenhum deles é um problema de execução. São problemas de planejamento. Então mostra que a gente, além de não planejar, a gente percebe muito pouco que muitos dos nossos problemas vêm da falta ou da inadequação do nosso planejamento. Tá? Agora eu vou sair um pouco dessa apresentação, vou para mostrar um pouquinho da pesquisa para vocês terem uma ideia do que mais o pessoal andou falando durante a pesquisa e também falar um pouquinho de como foi a técnica usada aí para pesquisa, um pouco dos dados associados a ela. Pessoal, estou indo muito rápido, tá tranquilo por enquanto. Estou tentando aqui encaixar tudo em 1 hora. É bastante coisa, mas a gente chega lá. Tá tranquilo? Beleza. Obrigado, Paulo. Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Essa pesquisa ela não é tão recente, ela foi feita aí no final de 2013. A gente usou ela para configurar alguns produtos que a gente tem aqui. Né? A amostragem foi de 150 empresas, a maioria de vários tamanhos, de vários segmentos. Então a confiabilidade dela está em torno de 95%. Tá? É a primeira pesquisa, na verdade a pesquisa nasceu por uma necessidade nossa. A gente estava configurando um produto aqui dentro da Q2 e a gente pesquisou bastante para ver se tinha algum dado de empresa sobre auditoria interna, sobre tudo mais. E, putz, a gente não achou nada. Né? Não achou nada, não dava para pegar nenhuma pesquisa gringa, porque a realidade lá é diferente. Né? Então, a gente resolveu fazer por conta aqui, com parceria com o pessoal da Qualiblog, lá na época do Ronaldo, acho que alguns conhecem. Então, nós fizemos um evento com ele e a partir do público dele, que era um público muito bem filtrado, enfim, a gente acabou chegando nesses resultados, tá? Então, vamos lá um pouquinho para falar. Primeiro, a maioria das empresas que foram pesquisadas tinham mais de 100 colaboradores, ou seja, não são empresas pequenas. Né? A maioria, aliás, 50% fazia auditorias semestrais, né? Ou seja, faziam auditorias numa frequência maior até do que a norma propriamente pede. Né? Alguns eram anuais, alguns eram trimestrais, mas a maioria estava em auditoria semestral. E 78% dessas empresas usavam a equipe interna. Ainda, o pessoal aqui no Brasil ainda não tem muita a cultura de trazer auditores independentes de consultorias ou até mesmo de certificadores que prestam serviço
para fazerem a auditoria. Eles preferem fazer com a equipe interna. É algo que vem mudando, né? Até pelo custo que isso tem, ter uma equipe interna ali definida, muitas vezes a relação custo e resultado não é tão agradável. O pessoal vem mudando aos poucos, mas toda mudança aqui demora um pouquinho. 50% deles disse que a auditoria dura de 2 a 3 dias. Tá? Então são auditorias aí um tempo razoável. Né? 73% deles tem uma equipe de 2 a 5 auditores. Tá? Então nenhuma delas, ou pouquíssimas delas, melhor dizendo, tem um grupo muito grande. Tá? Por ciclo, eles usam também de 2 a 5 auditores e 61% faz um treinamento anual com a equipe de auditores. Tá? Não sei se vocês, pessoal, que eu vi que tem um outro consultor, mas não sei se isso vai caindo um pouco naquilo que vocês também veem dentro da empresa de vocês, mas foi algo que até surpreendeu a gente, né? E algo que surpreendeu bastante é que mais da metade das pessoas não sabem o custo de uma auditoria. Tá? E isso impressionou um pouco. Né? Vai um pouco de uma deficiência que alguns profissionais da qualidade têm, que é de não conhecer custos de negócio. Né? A gente conhece muito bem as ferramentas de qualidade, conhece algumas coisas, mas a gente ainda engatinha em relação a custos de negócio. Né? E não tem jeito, a linguagem financeira dentro das organizações, ela ganha cada vez mais espaço. Se tem duas linguagens que você precisa aprender, se você já não sabe, primeiro, linguagem financeira. Segundo, linguagem estatística, para algumas organizações que também usam esse tipo de análise de dados de maneira mais abrangente. Tá? Então, precisa saber custo. Você precisa saber quanto custa não só um produto, mas saber quanto custa a hora de um cara. Até para você calcular o custo de má qualidade, outros custos indesejáveis na tua organização. E aí a gente fez provavelmente esse valor está até um pouco defasado aí, porque a gente teve uma inflação brava aí nos últimos 1 ano e meio, né? Mas a gente fez um cálculo por cima aí, incluindo todas as etapas de um processo de auditoria natural, tá? Planejamento, execução, encerramento da auditoria e treinamento. Tá? Se você tem uma equipe de até 2 auditores, esse custo ao ano ele chega a quase R$ 3.500. Né? 3.458, mas vamos jogar nos R$ 3.500. Então, o custo para você planejar uma auditoria, executar uma auditoria, encerrar, quando eu falo de encerrar, ajudar na tomada de ação, ajudar na análise das causas, enfim, mais treinar, é de até R$ 3.500, mais ou menos, por ano. E se você tem uma equipe de 5 auditores, esse custo chega a mais de R$ 10.000 por ano. Hoje, provavelmente, está entre 11 e 11,5. Mas é um custo muito alto. Tá? E aí, como é que você acaba vendo esse custo? Primeiro, se você vai fazer auditoria como reza a cartilha, né, você tem que tirar um período para poder planejar. E o planejar é discutir os objetivos, discutir tudo que tem que ser feito. Tem que executar. Isso tudo é a hora que é gasta de trabalho de cada um de vocês. Né? E também, no caso do treinamento, mesmo aquele treinamento que é feito de maneira interna, também existe um custo dentro disso. Então, é bom ver esses valores, porque muitas vezes a gente exagera no tamanho da nossa equipe de auditores, ou exagera na quantidade de dias de auditoria, tá? Enfim, então, cuidado aí, né? Tudo tem um custo para a organização, direto ou indireto, mas é um custo, tá? Quando eu tiro uma pessoa para fazer auditoria durante 2 dias, eu tenho o custo direto dela estar realizando essa auditoria, eu tenho o custo também direto das atividades que ela não está executando naquele momento. Né? Então isso precisa ser colocado no papel na hora em que você decide usar um auditor interno ou usar um auditor externo para poder fazer a sua auditoria aí. Os principais problemas aqui a gente já falou, né? Os top 3 aí, a demora na execução das ações, falta de auditores experientes e definição de causas e ações. A gente já falou ali nos slides do outro. E aí me chama um pouco a atenção embora
o nível de insatisfação com alguns pontos da auditoria sejam altos, 62% mostra satisfação com ela. E aí, dentro da nossa análise aqui, foi muito porque a gente ainda assume a auditoria como apenas uma obrigação dos nossos sistemas de gestão. Eu tenho que fazer uma auditoria, então eu vou fazer. E a gente acaba não dando inteligência para essa ferramenta de gestão tão importante e que mobiliza a organização toda. Talvez é um dos poucos momentos dentro do nosso sistema de gestão, seja ele qualidade ambiental, o que for, que mobiliza a organização como um todo. Então, ela é uma ferramenta importante e a gente às vezes acaba... Né? Quantas vezes eu já não vi comentários do tipo, tem auditoria de novo, eu já sei até o que ele vai pedir. Né? Já vou deixar separado aqui. E não porque o auditado está agindo de má fé, não. É porque tua auditoria virou um filme, que ele já sabe do início, o começo e o fim. Né? E aí, quando chega a esse ponto, você precisa mudar um pouco a regra das coisas. Porque senão você vai continuar tendo resultados inexpressivos aí dentro do teu processo. Alguns problemas pós-auditoria, né, que o pessoal relatou. Um que é bem comum e acho que talvez vocês tenham visto algumas vezes é a pessoa reclamar que o resultado da auditoria foi exatamente igual ao da auditoria anterior. Passou-se muitas vezes um ano e aí o resultado é exatamente idêntico. Né? Talvez nem precisava fazer auditoria, era só mudar a data, né? Porque os problemas estavam ali. E aí quando isso acontece, não adianta falar, não, mas é que o pessoal não aprende a lição, continua tendo os mesmos erros e tudo mais. Não. Muitas vezes é que o teu processo de auditoria ele é incapaz de pegar problemas diferentes. Né? Muitas vezes você tem muito aqueles problemas lá em relação não assinou aqui, um problema quase sempre documental, de controle documental, que quase sempre são problemas simples de se tratar, mas que também são problemas mais pontuais. Né? Às vezes a pessoa até executa bem o trabalho, mas por uma distração, por um nível de foco um pouquinho menor, naquele dia ela esqueceu, enfim. Não é algo que trouxe um problema muito grande para a organização. Né? Pode até ter deixado de descumprir um requisito da norma, mas, do ponto de vista de negócio, aquilo não trouxe nenhum grande problema. Quase não vê problemas de fato, que a pessoa vai olhar para aquilo e vai falar, puxa, eu vou ter que queimar os neurônios aqui para poder resolver isso, porque o problema de fato existe e é um problema amplo. Avaliação de eficácia superficial, o pessoal às vezes não consegue associar as ações que foram tomadas para resolver com os resultados dessas ações, e aí a avaliação de eficácia fica no ar, né, fica superficial, e tempo para acompanhamento. E aí tem dois momentos que a gente precisa equilibrar. Né? Primeiro, algumas ações precisam de mais tempo. Não uma vez, já dei alguns tipos de não conformidade dentro de auditoria, em que eu sabia que em menos de 6 meses a pessoa não ia resolver aquilo. Tá? Assim como já teve outros que eu sei que em uma semana a pessoa resolveria. Mas muitas vezes você tem que ver a criticidade da não conformidade. Né? E aí a pessoa da qualidade ela tem uma ideia na cabeça dela, a pessoa da área tem uma ideia na cabeça dela, e às vezes para a pessoa da qualidade é uma semana, para a pessoa da área são 3 meses. Então você tem que sim deixar os seus clientes internos, que são as outras áreas, né, que interagem com o processo de qualidade, também a falarem, olha, eu vou precisar de fato de tal tempo. Porque o que muitas vezes acontece é, ele te dá um prazo menor para tentar esfriar teu ânimo aí, né, de achar que isso vai ser rápido, e ele não vai executar. Ele vai executar no tempo que tem que executar. E claro, né, é a responsabilidade um pouco da área de qualidade ficar de fato acompanhando esse processo. Muitas vezes os processos empacam, né, porque precisa envolver outras áreas, outras pessoas, e aí você tem que agir como um facilitador para que isso aconteça. Não adianta só jogar a batata quente na mão da outra área e sair correndo, não pegar mais nada. Não, você tem que agir como facilitador nesses pontos. Algumas atividades que precisam melhorar: causa e ação, capacitação dos auditores e acompanhamento das ações. Um pouco dentro de todo esse contexto que a gente já falou. E alguns desafios que nós entendemos que são importantes para a auditoria interna. Primeiro, valorizar o planejamento de cada etapa. Nós pulamos etapas e pulamos, sobretudo, o planejamento.
Depois, flexibilizar o padrão de execução das auditorias internas. A auditoria ela não precisa ser igual. E a própria 19.011, como norma principal dessa atividade, diz isso. Tá? A única regra que a gente precisa sempre se atentar é, durante o período lá que você definiu, já até 1 ano, você precisa auditar todas as suas áreas, quando a gente fala de auditoria interna. Mas existem N formas de fazer isso. Tá? Usar a auditoria interna como ferramenta estratégica. Aí vai uma pergunta, quantas vezes você usou a auditoria interna sem estar associado ao cumprimento do requisito da norma? Apenas para resolver um problema. Apenas para pesquisar sobre a capacidade da empresa em atuar num novo mercado. Se a resposta é pouco ou nunca, você precisa rever o uso da auditoria interna como ferramenta. Porque ela poderia te produzir um resultado muito mais eficiente, muitas vezes, do que medições de indicadores que às vezes não existem, pesquisa qualitativa, né? Você poderia ter um resultado muito mais amplo, tendo um bom auditor realizando o processo e com esse processo focado, poderia alavancar muitas outras oportunidades dentro da tua organização. E por capacitar a equipe de auditor e, por fim, analisar os resultados de modo amplo e estruturado. Precisa sim. Se o teu diretor, se o dono da tua empresa não está muito preocupado com o relatório da tua auditoria, você pode ter, obviamente, um pouco de desinteresse dele. Mas pode ser também que o resultado da tua auditoria está interessando muito pouco a organização. Para o auditor é importante, ele está vendo e tal, tudo mais, mas muitas vezes para o diretor, para quem toma a decisão, aquelas informações ou ele já conhece ou são pouco expressivas dentro do contexto organizacional daquele momento. Tá? Deixa eu voltar lá para outra apresentação. Não acabou ainda não, viu, pessoal? Fica aí que eu só preciso trocar a apresentação de novo. Só um minutinho. Pegar aqui. Só lembrar onde eu parei aqui. Legal, parou no lugar certo aqui já. Dentro um pouco do que a gente conversou, eu separei 5 dicas. Né? Tem outras, enfim, mas acho que essas 5 já dão um upgrade aí em algumas coisas que vocês precisam se atentar dentro da organização, dentro dos seus clientes e tudo mais. Primeira estabelecimento de objetivos para auditoria. Quase sempre, e a gente vê isso, qual é o objetivo da tua auditoria? Auditar. Né? Vou ver aqui se tem alguma não conformidade. Ou vou ver aqui se o pessoal continua atendendo a 9001 ou a outra norma que seja. Se discute muito pouco o objetivo. Né? E aí eu peguei quase letra a letra da norma e coloquei aqui. Né? A própria 19.011 sugere o seguinte, quando você for estabelecer um objetivo para a sua auditoria, e aí quando eu falo para a sua auditoria não é a execução em si, vem muito antes. Ao estabelecer o programa de auditoria, você precisa, primeiro, entender prioridades da direção. Pode ser uma fonte. Sentar lá com o teu diretor, sentar lá com o dono da empresa e falar, olha, daqui 1 mês, 2 meses, ou sei lá, durante o ano nós teremos auditoria, o que você precisa avaliar? Quais são as necessidades tuas, do seu ponto de vista estratégico, porque a direção é uma função estratégica, que eu preciso avaliar durante a auditoria. Ou seja, você começa a alinhar desde já as expectativas da tua direção com o desenvolvimento e planejamento da sua auditoria. E você linka as duas coisas. Outro ponto, intenções comerciais e novos negócios. De repente, eu vi que tem um pessoal aí de construtora que está presente. De repente você vai começar a trabalhar com outro tipo de público. De repente você está saindo de um público de alto padrão para um público de baixo padrão, ou vice-versa. Ou de repente você está saindo de uma tecnologia construtiva e indo para outra. A auditoria, ela pode ser uma das ferramentas que vai avaliar a sua capacidade de também atuar nesses cenários. De repente a sua empresa está criando uma nova área de negócio. Quais são a ferramenta de auditoria interna poderia te ajudar
a fazer uma análise dos seus pontos fortes e pontos fracos antes de iniciar nesse novo negócio, para que você trate isso antes, para que o fracasso ou a possibilidade de fracasso ou de um resultado insatisfatório seja menor. Né? Mudanças de processo, produtos, projetos. Né? De repente, você tem mais uma área, tem mais um processo dentro, tem mais um responsável por processo dentro da tua estrutura, ou de repente você está usando um sistema, um RP, um CRM, algum sistema automatizado de informações. Qual o impacto disso dentro da tua organização? Você pode usar a auditoria interna para isso. Expectativa de partes interessadas. Quando a gente fala de parte interessada, muitas vezes pode ser o fornecedor, pode ser o próprio colaborador, pode ser o cliente, pode ser o acionista, pode ser uma série de coisas. Né? Eu sei que às vezes acaba sendo um pouco mais difícil, mas por que não conversar lá com o conselho da tua empresa para saber o que precisa ser visto? Ou conversar um pouco com seus clientes, ou pegar lá os resultados de pesquisa que talvez você tenha de satisfação do cliente, pegar um pouco a parte qualitativa desses resultados, ou também as quantitativas, mas e transformar isso em pontos que você vai avaliar durante a auditoria. Desempenho da organização, indicador, gente. Às vezes a gente acaba vendo o indicador quase sempre na hora da outra auditoria, mas qual foi o desempenho desse indicador ao longo do tempo? Muitas vezes você tinha um indicador que ia muito bem e de repente ele está apresentando problemas, está apresentando tendências ruins aí dentro da tua gestão. Né? Muitas vezes até pode ser o nível de lucratividade que caiu. Mas lucro tem a ver com a parte financeira, lucro tem a ver com a empresa. Então muitas vezes a falta de lucro sempre é originada por outros processos, quase sempre processos internos, né? Quase sempre desencantamentos de clientes. Então você precisa amarrar tudo isso dentro do processo de auditoria. Aqui, lógico, você não precisa ver tudo isso. Muitas vezes a tua empresa não vai ter tudo isso em cada período. Mas você precisa, de maneira sistemática, sentar com os responsáveis pelo processo de auditoria. Muitas vezes você é o principal, porque às vezes você é gerente da qualidade, você às vezes é o consultor da tua empresa, de uma empresa. Você precisa sentar com esse pessoal e falar qual é a prioridade. Talvez se a empresa ainda está certificando, a prioridade é de fato avaliar o quanto a empresa conseguir implantar tudo aquilo. Mas isso não pode ser todo ano. A empresa não tem implantação todo ano. Ela tem que evoluir. A auditoria e as próprias normas citam isso, né? Você precisa alavancar melhorias contínuas a partir de avaliações como a auditoria interna. Tá? Resultados, obviamente, de auditorias anteriores. É muito comum, às vezes você pega um programa de auditoria e o programa de auditoria, de repente, você pega o programa de auditoria e pega o relatório. De repente você tem uma área lá, vou chutar qualquer uma aqui, de repente a área de vendas, o pessoal que está lá é bom, nunca você identificou nenhum problema mais sério, e aí o pessoal continua com 2 horas de auditoria para eles. E aí o pessoal lá de sei lá, engenharia, todo ano é uma tortura, tem um monte de problema sério, e aí todo ano eles continuam com 2 horas dentro do programa de auditoria. Pô, cara, se vendas não está dando problema, neste exemplo, claro, se vendas não está dando problema, tira 1 hora só para vendas, que já é muitas vezes suficiente para um processo que às vezes não apresenta muito problema, e pega essa 1 hora e joga ela para engenharia para você ter mais tempo para avaliar. Então, você não pode fazer exatamente a mesma auditoria. Aliás, poder pode, só que o resultado não vai ser bom. Né? Então, ou tira um dia só para auditar uma área, por exemplo, e um outro dia que você audita todas as outras. Uma área estratégica, uma área que está passando por modificações importantes. Enfim, faça da auditoria algo flexível. Você vai continuar atendendo a norma sem problema nenhum, mas vai principalmente atender às necessidades internas, e é essas que contam. Quiçá, às vezes, um problema com o cliente é resolvido por uma boa realização de auditoria interna, porque ela levantou de fato o problema e fez com que o problema fosse resolvido. Talvez de outra forma isso não aconteceria. E por fim, maturidade do sistema de gestão. Óbvio, né? Se você é um auditor mais experiente, você sabe que as empresas elas vão errando erros diferentes ao longo do tempo. Né? Então não dá para uma empresa que acabou de ser certificada, obviamente você não vai cobrar de maneira mais rígida e crítica alguns conceitos que demoram um pouco mais para ser absorvidos.
Mas passou um ano, passou dois, passou três, é natural que você vai sendo mais profundo na sua análise, é natural que você vai cobrando mais do teu cliente de auditoria ou da tua empresa, das pessoas ainda dentro da tua empresa. Por quê? Porque precisa. A auditoria é uma ferramenta de melhoria contínua. E melhoria contínua é não voltar, né? É sempre você ir escalando cada degrau para que, né, a sua performance melhore, seja financeira, seja operacional, seja na relação com clientes, seja na relação com fornecedores, seja na relação com colaboradores. Você precisa olhar para trás e falar, nossa, aquele erro ali que a gente tinha no início eu não tenho mais. Não olhar para a auditoria passada e falar, putz, é igualzinho que a gente pegou esse ano aqui. Né? A segunda dica é definir um método. Sobretudo se você ainda está começando na parte de auditoria, definir um método é algo, na minha opinião, extremamente importante. Tá? Você vai ter uma porção de métodos, mas eu vou colocar 3 aqui que são mais comuns. Né? Primeiro, você pode ter o método de avaliação retroativa, que é pegar um ponto do processo do teu cliente ou da empresa que você está auditando e ir voltando as etapas. De repente você pegou lá na produção, um produto lá na produção, né? E você vai vendo como foi o planejamento desse produto, vai ver como foi talvez a compra da matéria-prima desse produto, vai ver como foi o que chegou o pedido para esse produto. Ou seja, você vai de trás para frente do processo e segue uma linha lógica de trás para frente. Tá? 2 pontos positivos disso primeiro, é fácil para quem está iniciando. Você acaba entendendo o processo e sua auditoria ela acontece ao longo disso. Então você tem etapas 1, 2, 3, você vai seguindo um pouco essas etapas. Você pode iniciar de qualquer ponto e retroagir. Tá? Também isso é uma facilidade. Agora, você tem também algumas desvantagens. Primeiro, ela é menos flexível. E segundo, de repente nessa de pegar uma etapa e retroagindo etapa após etapa, se tiver alguém aqui que não está presente, que deveria estar por algum motivo e não está, você pode ter um pouco quebrado essa lógica e vai ser obrigado a ter que ir para um outro ponto e aí pode ficar um buraco dentro ali do teu processo de auditoria. A outra avaliação é o contrário, a avaliação progressiva. Né? Eu pego do início, desde lá no momento que eu estou conceituando um produto, estou estudando o design dele, até o momento que eu passo pelo marketing, vendas e assim vai, até o momento que isso é despachado para o cliente, ou até o momento que, inclusive, que eu tenho uma assistência técnica. Mas também ele é fácil para quem está começando agora na auditoria interna, porque ele dá uma noção de continuidade dentro do processo, e aí sua auditoria interna acontece dentro disso, mas ao mesmo tempo, se falta alguém também, você tem o mesmo buraco que a gente citou anteriormente. Tá? Também acaba sendo um formato menos flexível. E você tem o que a gente chama de avaliação livre. Cara, você vai permeando todas as áreas aí e vai fazendo sua auditoria. Ela é muito flexível, né? Você pode, inclusive, produzir mudanças dentro da tua programação de auditoria sem que isso prejudique o resultado dela. Ela não é prejudicada pela ausência de um ou de outro, às vezes por algum motivo você consegue reprogramar isso ao longo da auditoria. Particularmente é o que eu mais gosto de fazer dessa forma. Tá? Só que por um motivo, você tem 2 pontos importantes que você precisa considerar, nem como ponto negativo, mas pontos críticos. Né? Nível de experiência do auditor ele precisa ser um pouco maior, porque ele tem que, de maneira muito mais rápida, compreender a organização e compreender aquilo que ele está olhando, está observando. E ela é um pouco mais difícil de fazer, porque o seu exercício mental, e a auditoria é um exercício mental forte, ela precisa ser mais rápido, mais amplo, e você precisa estar lembrando o que você anotou lá no primeiro minuto de auditoria, às vezes você já está lá no final. Enfim, todos são bons, não existe certo ou não existe errado. Você tem que começar a perceber o que é mais adequado para você. Tá? E uma vez que você definiu, seja persistente nisso. Vá melhorando auditoria após auditoria. Vá pedindo feedback, sobretudo dos seus auditados. Né? Sobre como a auditoria vem acontecendo, se agradou, desagradou, enfim.
Terceira dica aí, elabora uma lista de verificação. Eu vou fazer um parênteses em lista de verificação, tá? A lista de verificação é um método legal de auditoria, acho que é bacana, você só não pode ser escravizado por ele, tá? Já tive a insatisfação de às vezes acompanhar uma auditoria em que o auditor ele usava uma lista de verificação, e aí o que acontecia? Ele fazia uma pergunta, aí o auditado respondia a pergunta, né? Só que na hora que o auditado ia responder, era uma pessoa que era comunicativa, enfim, ele acabava respondendo uma série de perguntas a partir daquela primeira. E por uma falta de tato ali, uma falta de treinamento muitas vezes, o auditor que estava realizando, ele não conseguia captar isso e já ir preenchendo os campos associados ao que já tinha respondido. E aí acontecia que ao longo da auditoria se repetiu várias perguntas ao mesmo tempo, até um ponto em que eu percebi que o próprio auditado começou a ficar impaciente, né? Porque também é chato, né? Você responde uma pergunta, a pessoa de repente faz a mesma pergunta e você já respondeu, fica meio esquisito aí, né? Mas lista de verificação é legal, tá? Só toma esse cuidado para você não virar um escravo dela. Mas a lista de verificação, sobretudo para o momento que você ainda está definindo o seu padrão de auditoria, está definindo talvez até o padrão de auditoria da sua organização, ela é um bom caminho, tá? A gente tem 4 tipos distintos de lista de verificação. A gente tem aquela que é baseada em critérios, ou seja, a partir do critério de auditoria, que pode ser a norma, pode ser a norma 9001, a norma 14001, enfim, você define um checklist ali do que você vai ver baseado nesses critérios. Você pode ter um checklist tipo área, que a gente chama, que é elaborado com base em procedimentos, padrões de trabalho e outras informações dentro de uma área específica. Ou seja, você pega lá talvez o procedimento daquela área e cria um checklist baseado em tudo que eles falam que fazem, que registram, que monitoram, que tomam ação, enfim. Você pode também construir um checklist disso. Você pode construir um checklist mais definitivo para a tua organização, como inclusive padrão de trabalho dos demais auditores, que a gente chama de tipo norma interna, em que você vai elaborar aquele checklist, independente de ser você ou ser outro auditor, aquele checklist vai ser usado durante a auditoria. Só cuidado que, como qualquer documento dentro da gestão aí, ele precisa de tempo em tempo ser verificado, ser avaliado, enfim. E, por último, uma tipo personalizada. De repente é uma auditoria muito específica e você, bom, eu não tenho nenhum checklist que atenda isso, deixa eu montar o meu aqui. Então é personalizado, muitas vezes às vezes não vira um padrão, mas vira uma cola para você durante a auditoria, para você não perder o fio da meada ali. E aqui vou pegar esse tipo personalizada, você pode usar auditoria inclusive em áreas que você não está dentro do teu escopo de certificação. Já trabalhei em empresas em que existiam auditorias muito parecidas com as auditorias internas de qualidade, meio ambiente, mas que aconteciam, por exemplo, na área financeira. Mas a área financeira não está dentro do escopo. No caso não estava no escopo de certificação, nem da 9001, nem da 14001. Mas era uma área, e era uma área que precisava de melhoria. E aí a gente criou critérios ali que deveriam ser vistos com base em normas, com base em algumas coisas, com norma inclusive em algumas leis, e a gente fez uma auditoria muito parecida. Tá? Uma auditoria que talvez para a tua certificadora não vai importar tanto, mas para você importa. Às vezes para o dono da área importa muito. A quarta dica, penúltima, né? Quarta e penúltima dica é use o 5W, 1H e 1S. Tá? A maioria de vocês conhece, né? Uma ferramenta o pessoal usa muito para elaboração de plano de ação e também em apoio para escrever procedimentos, mas também pode ser uma ferramenta de apoio para auditoria interna. Né? Então, durante a auditoria, procure não realizar perguntas fechadas. O que é pergunta fechada? Por exemplo, você tem a política da qualidade? A resposta mais óbvia para isso é sim ou não. Né? Você não dá. Né? Você registra os pedidos do teu cliente? O auditor te responde. Se é um auditor mais caladão, ele vai te responder sim ou não. Aí a auditoria fica monossilábica. Né? Então, use perguntas abertas e aí o 5W e 1H te ajudam nisso. Né? De o que você faz, como você faz, onde você faz, por que você faz, quem faz, quanto faz, enfim. E aí vem um S, né? Mostre-me, show me. Né? Mostre-me o que você faz.
Mostra-me o quanto você faz. Mostra-me onde você faz, né? Então você dá a oportunidade para o auditado de explicar de maneira mais abrangente o que você está fazendo e colabora para o resultado adequado da auditoria. Né? Lógico, é obrigação sua o tempo todo de perceber o auditado. A gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco. Mas enquanto você não fazer perguntas certas, eu tinha um professor que falava assim, a boa resposta começa com uma boa pergunta. Né? Às vezes a resolução de um problema começa com a elaboração clara de uma pergunta sobre ele. Né? Então, use isso de maneira abundante. Tá? Na hora que você vai construir, por exemplo, o teu checklist, use, né, o que, como, quanto, enfim, use o 5W1H e o show me, me mostra como você faz isso. Também aqui, use perguntas hipotéticas, porque muitas vezes você vai ter processos que por uma questão de demanda, ele não acontece o tempo todo. Mas aí você pode usar, olha, vamos imaginar que se isso acontecesse, o que você faria nessa situação? Né? Caso você tivesse um cliente assim, quando você entraria em contato com ele? Então, elabore perguntas hipotéticas, muitas vezes um outro processo você não consegue avaliar só de maneira exata ali na hora, porque às vezes são processos que acontecem, por exemplo, vou dar um exemplo claro, a assistência técnica e a entrega de chaves, por exemplo, quando um apartamento acontece, ela não acontece, sobretudo se a empresa tem poucas obras, não acontece todo dia, ela vai acontecer dentro de um período. Então, na hora que você avalia esse processo, você precisa, às vezes, se utilizar de perguntas hipotéticas. Ou de situações que, às vezes, nunca aconteceram, de problemas, enfim. Mas usar perguntas hipotéticas nesse caso, combinadas com o 5W1H e um S, são importantes para você ter o máximo de informação aí de quem está sendo auditado. Outro ponto, e aí a quinta e última dica, né? Perceba o auditado. Né? Primeiro, o auditado ele pode ter um comportamento de pânico. Né? É muito natural, até sobretudo em pessoas que nunca passaram por esse processo, das pessoas associarem a auditoria a um processo de fiscalização, como se é a Receita Federal ou o guarda no trânsito, enfim. Infelizmente ainda tem isso, acho que a palavra auditoria ainda aqui remete a algo negativo, infelizmente. A gente é responsável nossa trabalhar um pouco essa visão. Né? Então, o auditado acaba não percebendo quais são os objetivos da auditoria e ele acaba perdendo o controle emocional, chora. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, mas já vi com colegas isso acontecendo e é bem desagradável. Né? O que era para ser um processo normal acaba sendo pesado aí porque alguém ou perdeu o controle, ficou com raiva ou até mesmo chorou. Tá? Outro ponto, falta de comprometimento do auditado. E aí não é o comprometimento com a qualidade, não. Ele está, como diz o auditado, ele está pé da vida, com tudo. Às vezes não está trabalhando na função que ele queria, está de mal do chefe dele, está qualquer coisa. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a boicotar, ele começa a ridicularizar, começa a questionar tudo que você pergunta. Enfim, ele não tem nada às vezes contra você como auditor, mas ele tem contra a organização. E ele está aproveitando aquele momento ali, como diz o ditado, para aparecer. Né? Então cuidado com isso. Se perceber isso, a melhor forma é comunica o responsável pelo colaborador. Às vezes, se você perceber que é algo pessoal, troca de auditor, enfim, faz alguma coisa nesse sentido. Mas não cai nessa, porque aí o resultado da tua auditoria pode ser bem comprometido. Conflitos internos, né? Às vezes a pessoa está, mais uma vez, insatisfeita com algumas situações e ela usa a auditoria para atacar a empresa. Mas você está me cobrando isso? Mas eu avisei pro pessoal não fazer isso porque ia dar problema. Aí, tá vendo? Tá dando problema, o pessoal não me escuta aqui. Né? Às vezes ele coloca a culpa em processos, coloca a culpa em métodos, coloca a culpa até no colega. Né? Olha, falei para aquele cidadão ali não fazer dessa maneira, mas o pessoal aí gosta dele e deixa ele fazer tudo que ele quer. Às vezes isso é sutil e a gente tem que ter capacidade de perceber. Tá? Busca de culpados, isso é chato pra caramba, né? Pra quem já passou, isso é bem desagradável. Às vezes a pessoa ela não consegue conviver e não consegue entender que o erro de processo necessariamente não é um erro pessoal. Né? Às vezes ela não foi treinada. A gente vai sempre entender o erro como algo sistemático e não algo associado apenas à pessoa. Né? E aí, às vezes ela não entende isso,
lida muito pouco, não muito bem com erros, enfim, e acaba de uma maneira defensiva buscando outros culpados. Né? Então tudo que você pergunta e de repente não está adequado, ela joga para uma outra área. Então também vale o auditor perceber bem, e muitas vezes isso é sutil, perceber bem quando isso acontece, perceber bem qual é o limite de atuação daquela pessoa dentro do processo, para estabelecer se isso de fato vem de outra área, e aí, óbvio, durante a auditoria você vai ter que buscar isso, ou se não, ou se é apenas uma defesa. E, que é o pior, e eu não desejo que vocês peguem, nunca peguei alguém assim, mas não desejo que vocês peguem isso nunca, é a pessoa que é contra a auditoria. Essa pessoa, ela até, diferente das outras, ela se prepara para a auditoria, mas não para o certo. Ela se prepara para fazer com que a auditoria não aconteça. Né? Então ela começa, primeiro às vezes ela não te atende na hora certa, acaba atrasando toda a tua auditoria, ela muitas vezes te interrompe muitas vezes com ligação de telefone, com um cafezinho, enfim, finge que não está escutando você e faz você fazer a pergunta várias vezes. No caso de auditoria externa, às vezes aquele pessoal que vai almoçar longe para tentar ganhar tempo na auditoria, o pessoal que é auditor externo aí, o Rildo tá aí também, sabe que às vezes tem um outro cliente que acaba tentando fazer isso. Mas, cara, cuidado com isso. Esse cara aí, se você não tiver controle emocional e operacional com ele, do processo de auditoria mesmo, ele pode fazer a tua auditoria fracassar. Então, percebeu isso? Melhor coisa, interrompe ali com ele, avança ali, depois trata isso de maneira mais isolada e mais particular dentro de um contexto aí da tua organização, tá? Se for externo, aí você tem todas as ferramentas aí que o pessoal da área externa faz. Por fim, vamos ali para o perfil do auditor, já passei um pouquinho do tempo aqui, mas é rapidinho. O perfil do auditor é composto por 4 elementos: característica profissional, característica técnica, atributo ético e atributo pessoal. Tá? Quando a gente fala de característica profissional, a gente fala de conhecimento. Conhecimento é conhecer aquilo que está fazendo. Tá? O treinamento acaba alimentando ainda mais esse conhecimento, mas o conhecimento, lembrando, é aquilo que a gente, ao longo do tempo, vai colocando em prática. Por isso que, às vezes, o auditor externo ele precisa ter experiência X para poder fazer auditoria como líder e assim vai. Tá? Experiência naquilo que está executando. Precisa ter característica profissional como política, não a política aí do que a gente vê, partido político, mas a política de não se deixar influenciar ou influenciar suas decisões por qualquer tipo de coisa. Às vezes você é um auditor novo, né? Vai auditar lá o presidente da tua empresa. Fica naquela sinuca de bico, né? Vou falar, não vou falar, vou falar, não vou falar. É sempre complicado, né? Mas naquele momento você está ocupando uma função de análise, de analista daquilo. Você tem que separar um pouco da estrutura hierárquica que você tem, que o faz ser teu chefe, né? Obviamente. Mas você precisa não ser influenciado por isso. Tá? E satisfação pro final, você tem que gostar. Tem muita gente que reclama de auditoria, não gosta de fazer relatório, não gosta de falar não gosta de perder um dia inteiro conversando com pessoas da organização. Cara, se você não gosta disso, sai fora. A auditoria não serve para você. Tá? Característica técnica, tem que ter métodos de auditorias claros e precisa aperfeiçoá-los, e inclusive trazer novos métodos quando for o caso. Técnicas de auditoria, você precisa ir aperfeiçoando as ferramentas que você usa de auditoria, né? A forma de que você pergunta, a forma que você aborda, a forma que você controla a atenção durante a auditoria. Então isso tudo é técnica. Táticas do auditor, ou seja, seu plano de auditoria, a forma com que você vai conduzir a auditoria, a forma, às vezes, que você percebe que talvez tenha alguém que é um pouco mais difícil, o tipo de tática que você vai usar ali para você não ter problemas no resultado final. E, claro, tática do auditado. Eu dei 5 exemplos lá, mas a gente podia elencar 100 deles, né? Em momentos que talvez o auditado acabe te prejudicando. Atributo ético, imparcialidade, independência. Às vezes um ou outro eu já vi o pessoal, sob o ponto de vista de conceito, confundir um pouco. Às vezes você pode até ser independente, mas não ser imparcial. Tá? A independência tem a ver com a relação que você tem com as pessoas que você está auditando ou com a organização que você está auditando. Então, não é legal você, né, ter algum rabo preso, como diz o pessoal por aí, no momento que você vai fazer auditoria. Isso atrapalha. Mas, às vezes você até é independente nesse caso, só que ser imparcial, por uma questão de
convicções próprias, convicções políticas, convicções pessoais, enfim, você acaba sendo imparcial. Às vezes você vai se deparar com a forma de alguém fazer alguma coisa e ela é totalmente diferente de como você fazia, de repente você pode ser parcial e falar que aquilo está errado, porque talvez se diferencie um pouco daquilo que você faz. Já vi casos como esse, um auditor dentro de um conceito que ele tirou de não sei aonde, provavelmente de experiências profissionais, ele causar grandes problemas para uma organização. Tá? E atributos pessoais, alguns desejáveis aí, é flexível, diplomático, disciplinado, paciente, blá blá blá. Todas essas. O auditor tem que ser, vem que ele tem que ser um super-homem, né? Uma super-mulher aqui. Você tem que apresentar diversas habilidades e nem todo mundo tem isso, né? Nem todo mundo é comunicador, tem gente que é mais introspectivo, enfim. Então, você precisa desenvolver isso. E as indesejáveis, influenciável, inflexível, preconceituoso, argumentador, dono da verdade, enfim, tudo isso. Talvez vocês tenham mais do que eu, algumas experiências até indesejáveis aí de auditores que aconteceram no passado com vocês, tá? Aqui alguns conteúdos que eu recomendo, tá? O primeiro é o livro Auditores de Sistemas de Gestão, é da editora Qualitimar, que é um livro antigo, ficou muito tempo fora de prateleira isso, porque tinha acabado. Mas se vocês encontrarem numa sebo, ou encontrarem na própria Qualitimar, é um bom livro. Eu não sei se eles atualizaram, esse livro foi escrito na época ainda da versão 2002, da 19.011, mas ele fala de várias dicas para auditoria interna, e os dois autores são consultores e auditores, são muito bons. Então, se você achar ele em algum lugar, vale a pena comprar, vale a pena ler, vale a pena ter na tua biblioteca. A própria norma, a ISO 19011, 2012, cara, se você provavelmente fez uma formação de auditor, essa norma está integralmente lá escrita, porque o pessoal geralmente faz isso. Então, leia essa norma com cuidado depois, porque, pô, às vezes durante o treinamento é tanta informação que você acaba se perdendo, né? Então, leia essa norma com calma. Na hora que você for programar uma próxima auditoria, dá uma olhada lá com calma. Vai adequando o seu processo de auditoria às sugestões que essa norma coloca para você. Tem o blog Management Review, é o blog aqui da Q2, tá? A gente é uma iniciativa relativamente nova da gente aqui, mas é um lugar onde a gente vai ter vários conteúdos, inclusive depois esse vídeo vai estar por lá, e outras, já tem alguns conteúdos lá, então vale a pena acessar, e inclusive, como é novo, vale a pena você dar um feedback pra gente aí sobre se tá bom, o que precisa melhorar, enfim, que isso é importante. E você tem a fanpage da Q2 lá no Facebook, que tudo que a gente produz de novo, seja vídeo, seja novas palestras, seja conteúdo, seja arquivos que a gente disponibiliza para download, você encontra lá também. Também, se você procurar a gente no LinkedIn, tem também, mas eu sei que o Facebook acaba sendo mais comum aí no dia a dia de vocês, tá? Então, fica a dica aí desses conteúdos, o livro, a norma, e o blog e a página aqui da Q2, tá? Eu falando um pouquinho da Q2, Q2 Management é uma consultoria de gestão basicamente voltada para a qualidade de processos, tá? Atuamos aí em diversos segmentos, não só como consultoria, que é o caso, mas também auditorias internas, auditorias em fornecedores, auditorias contratadas e também treinamentos. Tá? Então, dentro do nosso portfólio de clientes, a gente tem diversos clientes, grandes e pequenos, de várias áreas, com cases bem legais. Então, a gente ainda está a gente está agora no processo de repaginar um pouco o nosso site, mas pode entrar lá, você vai ver que tem bastante coisa que você pode usar aí no dia a dia. Lá em si já tem bastante conteúdo também. Então, entra lá, se gostar de alguma coisa, conversa com a gente aqui. Provavelmente a gente tem uma solução boa aí para tua empresa. Eu vi que alguns aí falam que estão com necessidades de redução de custo e outras coisas. A gente tem formatos de serviços adequados para isso. E a gente pode ajudar você aí nesse momento em que o mercado está meio cambaleante, né? A reduzir um pouco o custo da empresa aí e fazer com que ela se mantenha adequada aí nesse momento um pouco mais turbulento do mercado. Então conta com a gente, tanto para implantar norma quanto para melhorar o processo. Essa é a nossa missão, é isso que a gente busca aí. Aqui meus contatos, tá? O telefone lá do escritório, meu telefone celular pessoal, meu e-mail, fiquem à vontade, mandem um e-mail.
tá aqui meus perfis em redes sociais, tanto Facebook, LinkedIn, Twitter. O Twitter eu uso um pouco menos, mas LinkedIn e Facebook vocês podem me encontrar sempre por lá, inclusive se comunicar comigo, tá? Então, não hesitem. Eu faço a maior questão de ter contato com vocês aí, que é sempre bom para mim e sempre bom pra gente trocar experiências aí.